eu falo bastante isso no método Domus, né? Sobre essa análise, né? Analisar os condomínios da região. Isso aí parece, putz, que perda de tempo. Cara, não. Você vai perceber que tem liquidez maior em um condomínio e outro do outro lado da rua, não tem tanto assim. Por que será? Só Deus sabe. Talvez você até consiga encontrar algumas características, talvez a área de lazer, talvez a infraestrutura, ou o padrão das outras casas, né? Mas é subjetivo, é subjetivo. Esse é um ponto, porque se tratando de ciclos, poxa, 1 quilômetro de distância um do outro. Acho que não chega a 1 quilômetro. São perto mesmo, são muito perto. E, cara, a gente está no mesmo ciclo, ambos ali. Por que um está diferente do outro? Sim. Por isso que isso aí é algo que a gente também tem que levar em consideração, porque, pô, são perto, a gente está no mesmo ciclo, mas um, muita oferta, e o outro praticamente não tem casa para vender. Entendeu? As casas estão sendo construídas e tudo mais, as que já estão prontas têm morador, e já está uma procura muito grande por casa ali. Um detalhe muito importante, fator também do padrão das casas. Esse outro condomínio que a gente já está construindo, que é o que a gente vai migrar, o padrão das casas são maiores, são melhores, melhor acabamento, VGV mais alto, entendeu? Então, 1 metro quadrado sendo vendido ali, liquidado a 5, 5,5, no outro a gente já está chegando para 6, 6,5, daqui a pouco 7. Mesmo ciclo de mercado, mesma região. Olha só. Entendeu? O ciclo do mercado, ele vai, vamos dizer assim, ele vai apontar para onde o mercado está indo, mas não quer dizer que tudo que toca vira ouro, né? Sim. Então tem bons negócios, tem maus negócios, tem bons empreendimentos, tem maus empreendimentos, independente do momento do ciclo imobiliário, né? Sim. Eu estava vendo até uma notícia de que o Santander, até anotei aqui um pedaço dela, segundo dados do Santander, né, que, poxa, levanta recursos para muitas construtoras, e segundo esses dados que eles passaram, a visão das grandes construtoras para os próximos tempos agora é uma visão pessimista. Né? A gente tem até dados que a própria Exetec ela divulgou no site dela. E, poxa, a Exetec constrói prédios de alto padrão. Né? E hoje eles estão com uma hiperoferta. Né, lançamentos aí e tudo mais, muitas opções de venda e não está tendo liquidação, porém ela ainda não pretende liquidar, ela não pretende fazer baixar preço, ela ainda quer utilizar novas estratégias de divulgação para poder fazer a venda desses imóveis. Se tratando dessas grandes construtoras, né, Cyrela é o caso de uma delas também, que são as construtoras que movimentam o mercado. Eu costumo dizer por que elas movimentam o mercado. É porque a nível nacional é através dos dados dela que os sites, os sistemas de pesquisas fundamentam os seus artigos, por exemplo. Então, você vai entrar numa Infomoney, você vai entrar num qualquer outro portal, os dados são sempre segundo Cyrela, MRV, entendeu? Seja para o baixo, médio ou alto padrão. Então, tendo em vista que a gente não pode se basear só nos dados dessas empresas muito grandes, Sim. Né? Como é que você vê isso para o nosso mercado? Que a gente não tem tantos dados assim para ficar pesquisando. Porque, por exemplo, a pessoa entra ali, vê lá, segundo dado da MRV, eles estão com esse tipo de visão para os próximos 6 meses. Sendo que, às vezes, essa visão da MRV não interfere em nada no perfil de empreendimento que o cara está querendo trabalhar. Uma casa unifamiliar, por exemplo. Sim. Como é que você vê essa diferença? Será que a pessoa se baseia nisso mesmo ou não? Sim. Acho que é bem interessante a gente entrar numa descrição de cada um dos momentos do mercado, de cada uma das etapas do ciclo do imobiliário, para que o pessoal consiga entender em que momento a gente se encontra e como identificar cada uma dessas etapas. Né? O caso da Exetec aí, que está aumentando o número de unidades disponíveis, isso claramente mostra que a gente está num momento de contração do mercado imobiliário. Tem mais unidades disponíveis, mas ela ainda não está fazendo oferta, não está queimando preço. Então, é uma contração, não está no momento que ainda de queimar estoque, de que está se tornando um passivo aqueles produtos imobiliários. Outra característica do momento de contração é um aumento da taxa de juros, geralmente para 2 dígitos aqui no nosso país, para conter uma inflação, que é exatamente o que está acontecendo. Né? Então, a gente sente isso aí, aumentou a taxa de juros, agora já está fazendo inversão da curva da inflação. Então, esses são pontos que demonstram que a gente está nesse momento. Né? Crédito imobiliário começa a ficar mais enxuto. Por quê? Porque ele é baseado na renda das famílias. Se a família
tem 10 mil reais somados de renda bruta, a parcela pode ser no máximo 3 mil por mês, 30%. Beleza, a parcela é calculada com base no prazo e na taxa de juros, no montante, no prazo e na taxa de juros. Se a taxa de juros aumenta, a parcela aumenta, então ela não consegue mais financiar o mesmo imóvel dentro da sua faixa de renda. Por isso ela vai falar assim, vou esperar um pouco mais. Vou esperar até a taxa ficar mais interessante, eu guardar mais uma grana e aí eu poder comprar o imóvel. Então a pessoa tira o pezinho do acelerador, não compra nesse momento. Uma incorporadora, por exemplo, começa a aumentar o seu estoque de imóveis novos, né? E acaba tendo um momento com menos oportunidades, com menos negócios, né? Então, isso é o que a gente está sentindo exatamente nesse momento, né? Imóveis prontos agora, eles têm inclusive mais liquidez do que os lançamentos. Isso é nítido porque o preço está bem equiparado um do outro. O imóvel pronto em relação ao lançamento, que vai ficar pronto daqui 2, 3 anos, eles acabam tendo uma liquidez maior nesse ponto. E também agora começa a diminuir a atividade de construção. Então a gente vê as grandes incorporadoras, elas tiraram o pé do acelerador. Então o mercado está entrando num nível caótico e não sei o quê. Não. Elas simplesmente estão regulando as oportunidades que elas têm no mercado. Era esse ponto que eu ia te questionar agora. Tendo em vista isso, qual o cenário hoje que você vê assim, a gente está então numa retração? Numa contração. Numa contração, isso. Contração é o momento onde aumenta estoque, aumenta a taxa de juros para controlar a inflação, tem mais oportunidades, mais imóveis disponíveis, mas não estão fazendo preço, não está tipo assim queimando valores. Estive em São Paulo esses dias e eu acredito até que seja algum empreendimento da EZTEC. O pessoal estava fazendo bastante prospecção na rua, assim. Então, eles estão buscando, né? Talvez início de 2021, eles tinham que fechar o portão do stand de vendas, porque tinha muita demanda. Eles lançavam em poucas horas, vendia tudo. Isso aconteceu muito de 2020 até início de 2022. Agora, isso deu uma diminuída. Isso, inclusive, é saudável para o mercado. Se continuasse naquela loucura de o preço dobrando de um ano para outro, simplesmente não ia fazer sentido para o mercado. Não ia ser saudável, né? Sim.